Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, conforme combinado, estamos hoje, primeiro domingo do ano de 2021, dando início a mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Primeiro trimestre do ano de 2021. Antes, meus irmãos, façamos uma oração, porque precisamos em tudo da ajuda do nosso Deus, do auxílio direto do Espírito Santo, de quem vamos falar esta manhã. Altíssimo Deus e glorioso Pai, que nos pedir a tua bênção, a tua graça, a tua poderosa mão estendida sobre nossas vidas, Senhor meu Deus, meu Pai. Te agradecemos, Senhor meu Deus, por ter terminado o ano 2020, ministrando, meu Senhor, ensinando e aprendendo a tua bendita palavra. Agora pedimos a tua graça, a tua poderosa mão estendida sobre nossas vidas no decorrer desse ano 2021. Nada somos, nada temos, nada podemos, Rei da Glória. A nossa compreensão é mínima. Não temos como alcançar a profundidade, a largura, Senhor meu Deus, meu Pai, a grandiosidade da tua palavra. Mas auxilia-nos com o teu Santo Espírito. Abre o nossa entendimento, traz à nossa mente aquilo que temos estudado, ilumina-nos, guia-nos, dirige-nos com tuas mãos benditas. Te pedimos em nome de Jesus Cristo, abra o entendimento daqueles que estão ouvindo a tua palavra para que possam crescer na graça e no conhecimento e compreender as Escrituras. É o que nós pedimos, confiando e crendo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, a lição desse primeiro trimestre, a lição bíblica da IBD, da CPAD, que nós estudamos, desse primeiro trimestre, é o verdadeiro pentecostalismo. Se tem o verdadeiro, então tem o falso pentecostalismo. Com certeza tem, meus irmãos. Tem muito embuste por aí. Às vezes, até dentro de nossas igrejas, com todo o ensinamento que tem, surgem embustes. Surgem os famosos estelionatos espirituais. Mas o que é um estelionato espiritual usando os dons espirituais? Às vezes a pessoa fala algo usando o Espírito Santo, mas na verdade não é o Espírito Santo que está falando. Ele quer atingir um objetivo, ele quer atingir um alvo, ele quer atingir um propósito dele. Tá vendo? Então existe o verdadeiro pentecostalismo, existe o falso pentecostalismo, tá certo? O escritor da lição desse trimestre é o pastor Ezequias Soares. Eu quero fazer um comentário sobre ele. É o pastor da Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo. Ele é graduado em letras, com habilitação em hebraico pela Universidade de São Paulo, a USP, né? É mestre em ciências da religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo. E é professor de hebraico, grego e apologia cristã. É um homem que tem diversos livros escritos e um homem que eu tenho convicção e certeza absoluta que está habilitado para falar sobre esse assunto. Deixa eu fazer um resumo geral das lições para que nós possamos ter uma visão panorâmica do assunto que iremos tratar nesse trimestre, que as igrejas que usam esta lição estarão tratando nesse trimestre. Meus irmãos, outro detalhe, em lives, possivelmente neste ano, eu vou fazer um teste com revista de outras editoras. Então, primeiro trimestre eu vou falar das lições da CPAD. Possivelmente, segundo trimestre, eu fale de uma lição de um outro segmento ministerial. Eu pretendo variar nesse trimestre, que às vezes, meus irmãos, nós temos alguns assuntos que são meio repetitivos. E a Bíblia é muito ampla, ela tem muitos assuntos, e não tem assunto por demais difíceis se o Espírito Santo abrir o nosso entendimento para que possamos compreender a palavra dele, tá certo?
Primeira lição, a pessoa do Espírito Santo, que vamos tratar hoje. Segunda lição, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Terceira lição, o batismo no Espírito Santo. Vamos falar sobre o verdadeiro batismo do Espírito Santo. Tem pessoas aí, meus irmãos, isso acontece. Eu sei, eu conheço pessoas que, para ser consagrada ao ministério, em determinados ministérios, é necessário que seja batizada no Espírito Santo. E tem alguns que não são batizados no Espírito Santo, mas por apadrinhamento são levados ao ministério. Mas por que essa exigência? Uma denominação que tem por regra crer nos dons espirituais, na atualidade dos dons espirituais, ela exige que o seu ministro, aquele que vai exercer um cargo de liderança, tenha essa experiência, porque só tendo a experiência vai passar para os demais. Só que essa experiência não pode ser falsa, nem fingida, nem ajeitada. Quem dá é o Espírito Santo, acabou. Vamos falar depois sobre isso. É complicado. Lição 4. A atualidade dos dons espirituais. A atualidade dos dons espirituais. Lição 5. Fruto do Espírito. O eu, o José crucificado. Lição 6. Santificação. Comprometidos com a ética do Espírito. Nós vamos falar sobre os 3 pontos da santificação. A posicional, que é quando você aceita Jesus, a continuada e por última a definitiva. Isso é muito importante, muitos não compreendem isso ainda. Santificação, comprometismo com a ética do Espírito, lição 7, cultuando a Deus em liberdade e reverência. Cultuar a Deus tem liberdade, meus irmãos, e tem reverência. Isso é muito importante. Cultuando a Deus com liberdade e reverência. Lição 8. Comprometidos com a palavra de Deus. Ei, cuidado. Você não tem que estar comprometido com A, com B ou com C. Ou com o segmento ministerial que você está em alguns desvios. Não. É comprometido com a palavra de Deus. E pronto. Lição 9. Vivendo o fervor espiritual. Esse fogo tem que arder continuamente, ele não pode se apagar. Se você começou com fogo aceso, continue com fogo aceso. Mas existem momentos na minha e na tua vida que parece que deu uma apagada, existe. Mas o Espírito Santo está aí para avivar esse fogo de novo na minha e na tua vida. Lição 10. O Senhor Jesus cura hoje. O Senhor Jesus cura hoje. Lição 10. Lição 11. Compromissados com a evangelização. Tudo isso aí que eu citei para trás aí, meus irmãos. Se não tiver evangelização, é tempo perdido. Vamos ficar pregando para a parede, fazendo festa nas igrejas e as almas caminhando para o inferno. O objetivo principal do Espírito Santo também na tua vida é levar você trazendo outros para Jesus. Senão, desculpe, não vai chegar a lugar nenhum. Lição 12. A urgência do discipulado. Discipulado correto, discipulado bíblico. Não discipulado denominacional. Aqui eu faço isso, aqui eu não faço isso, aqui você pode usar isso, aqui. Não. Discipulado bíblico. Ser discípulo de Jesus. Não ser discípulo do pastor. Não ser discípulo do ministério. Não. Ser discípulo de Jesus. O verdadeiro discipulado bíblico. Então, a urgência do discipulado. Lição 13. Voltados os olhos para a bendita esperança. Muitos já não têm mais os seus olhos voltados para esta bendita esperança. Meus irmãos, eu não vou ler aqui, meus irmãos, a escola dominical com vocês, porque se eu fizer isso, nós vamos ficar, ou seja, se for para ler escola dominical, se ler escola dominical na sua casa, acabou, você não precisa nem sair da sua casa. Mas eu quero trazer alguns pontos desse assunto de hoje aqui, que me chamou a atenção e que eu acho que será produtivo para você. Só para ler o textuário. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, versículo 30. A verdade em prática diz assim: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Um tema
que nós, pentecostais, vivenciamos, correto? Aí depois você tem a leitura bíblica em casa, João 14, o versículo 16, 17 e 18, e depois o versículo 26, e depois João 16, e ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Eu quero ler rapidamente a introdução e depois ir nos pontos que eu marquei que eu acho importante. O tema do presente trimestre é o pentecostalismo no seu aspecto bíblico, teológico e prático. Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito de Deus, mas sua característica básica é o batismo no Espírito Santo, com seus dons e manifestações, como a glosolalia, que é línguas, né? As profecias, as curas e as outras operações de maravilhas. A primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele. Meus irmãos, os pontos que eu quero tratar com os irmãos aqui hoje, e que me chamou a atenção, e que acho que será produtivo para os irmãos, são 4 pontos especificamente, 5 pontos especificamente. A primeira referência bíblica sobre o Espírito Santo. Como surgiu a palavra trindade? Porque muitos questionam, mas isso é invenção de homens, isso não está na Bíblia. Apesar de não estar escrito explicitamente na Bíblia a palavra trindade, ela está implícita. Não tem como você fugir disso. Eu vou provar para você, biblicamente falando. Terceira, o que é pericorese? O escritor Ezequias Soares faz um resumo rápido sobre este assunto, mas eu quero entrar um pouquinho mais detalhado, você vai ver que coisa interessante. O que é pericorese? Quarto, quando recebemos o Espírito Santo? Isso aqui mesmo é uma confusão muito grande. Ah, mas eu não sou batizado com o Espírito Santo, eu não tenho o Espírito Santo. Que conversa é essa, rapaz? Ah, mas como o irmão não tem batismo com o Espírito Santo, o irmão não pode orar pelos enfermos. Que conversa é essa, rapaz? Onde você tirou isso? Que isso, rapaz? Está ensinando as coisas erradas, rapaz? Faço não. Então vamos ver na Bíblia. Quando recebemos o Espírito Santo? E se eu receber o Espírito Santo, qual é a capacitação que ele me dá? Ah, se você não for batizado no Espírito Santo, você não tenta orar pelos enfermos, porque você não tem o dom de cura. Eliseu, vai ver lá no Velho Testamento. Porventura, era batizado com o Espírito Santo? Segundo os métodos que nós conhecemos? Mas ele tinha o Espírito Santo. Um dia nós vamos falar sobre unção, o que é unção. Que muitos fazem a confusão tremenda. 4. Quando recebemos o Espírito Santo, já falei para você. E 5º, a pessoa do Espírito Santo. Então vamos ao primeiro tópico. A primeira referência bíblica sobre o Espírito Santo. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Abra sua Bíblia aí. Eu estou lendo, se você de repente quiser saber, eu estou lendo a Bíblia anotada de High Study Bible, a versão Almeida, revista e atualizada, a ARA. Podia estar lendo a ARA, que também não tem problema nenhum. Mas como eu estou com essa Bíblia aqui bem próximo de mim, vamos ler. Primeira referência bíblica sobre o Espírito Santo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas aonde, irmão? Cadê aí a referência ao Espírito Santo? Então vamos estudar esse versículo especificamente. No princípio criou Deus. A palavra hebraica para o termo Deus aqui é Elohim. E o que tem essa palavra, meu irmão? Elohim é a palavra hebraica para a palavra também hebraica Eloá, que é um só. Então, Elohim é a palavra plural. Olha que coisa interessante, né? Os hebreus, o povo judeu, quando li esse versículo aqui, ele tinha uma dificuldade, segundo historicamente o que a gente tem lido, tem estudado sobre isso, ele falava que era a palavra plural no hebraico para representar um único Deus. Mas por que isso? Porque o judeu só crê em um único Deus. É um único Deus.
Não existe mais de um Deus para ele. Mas quando ele lê esse texto, no original, e vê a palavra Elohim, mas como essa palavra é plural? Só existe um Deus. Aqui está implícito as três pessoas. Eloá, no hebraico, é Deus, representando um singular. Só que no original está Elohim, representando mais de uma pluralidade. Então ele dizia o seguinte: Elohim é a palavra hebraica que ela tanto é plural como é singular. Ele tentava ajeitar a coisa dessa maneira. Posteriormente ele veio ter conhecimento da Trindade. Aí ele compreendeu que Elohim, sim, se referia a um único Deus em três pessoas. Tá vendo? Aqui está implícito o Espírito Santo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mais uma referência bíblica. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Estava vendo um comentário ali, mas não está dentro do que eu já falei para vocês. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O grande problema nosso, meus irmãos, o grande problema, de um modo geral, dos evangélicos, é que ele lê a Bíblia sem atentar, sem prestar atenção nos detalhes daquilo que ele está lendo. Se você prestar atenção nesse versículo, o versículo 26, também disse Deus: façamos. Façamos é uma pessoa só ou é mais de uma? Ele está dizendo para quem? É uma pessoa, em três pessoas. Pai, Filho, Espírito Santo. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, conforme a nossa. Então, você não precisa ir muito longe. Você não precisa estar lendo um monte de livro. Se você prestar atenção naquilo que você está procurando compreender, você já vai ver que aqui tem algumas perguntas que precisam ser respondidas. Se disfarçamos, não é um só. Com certeza absoluta é mais de um. Ainda Gênesis capítulo 3, versículo 22 diz assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós. É uma pessoa ou é mais de uma? Nós é singular ou é plural? É igual lá atrás o verbo fazer. Façamos, é um ou é mais de um? Você está vendo? Quer mais uma referência? Então tá aí, tá provado. Que aqui tem Pai, Filho, Espírito Santo. Gênesis, capítulo 11. Façamos homem a nossa imagem e semelhança. Então disse o Senhor, eis que homem agora, Gênesis, capítulo 11, versículo 7. Diz assim: vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua. É um só ou é mais de um? Vinde, desçamos. Desçamos não é um só. É plural. Confundamos. Não é vou confundir. Não é vou descer. Tá vendo? Está implícito que não é um só. Existem três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Não é três deuses em uma pessoa. Tem um hino aí que estão cantando aí, hein? Cuidado! Eu estou vendo alguns conjuntos de mocidade cantar um hino aí
três deuses e uma pessoa. Não, está errado. A ordem dos fatores aí altera o resultado. Não tem pluralidade em Deus. É um Deus em três pessoas. Já já você vai entender isso. Essa união. Então, vinde, desçamos e confundamos, correto? Então está claro aqui. Acho que não tem mais dúvida nenhuma sobre a referência bíblica, onde está implícito. Não está explícito, é implícito a atuação do Espírito Santo. Elohim é o plural de Eloá. Não é um. Três pessoas. Depois citei a referência bíblica de Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, façamos. É plural. Depois Gênesis 13, 22. Então disse Deus, eis que o homem é como um de nós. Nós é a terceira pessoa. Nós, do plural. Nós. Então não é um só. E depois Gênesis capítulo 11, versículo 7. Eia, desçamos e confundamos. Então, esses verbos mostram que não é uma única pessoa. São três pessoas em uma. Um Deus. Trino em três pessoas. Segundo tópico. Eu quero ser breve, porque eu não quero me alongar de maneira nenhuma. Como surgiu a palavra trindade? Isso aqui é outra coisa que é necessário, meus irmãos, haver clareza nisso aqui. Porque a Bíblia não mostra a palavra e não fala em lugar nenhum da palavra trindade. Mas também está implícito, apesar de não estar explícito, está implícito. O que é a trindade? Em resumo, o único Deus eternamente subsistente em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, presta atenção. O que é a trindade? O único Deus eternamente subsistente em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Por que o termo trindade não está na Bíblia? Agora eu vou ler a definição que eu achei a mais simples e a mais fácil de compreender do ICP, o Instituto Cristão de Pesquisa, correto? Diz assim, ó. Trindade é uma expressão de caráter teológico conferida a Deus pelo teólogo Tertuliano no final do segundo século. Analisando as informações históricas referentes ao assunto, podemos afirmar que o termo trindade foi uma expressão de caráter teológica conferida a Deus por Tertuliano no final do segundo século. Obviamente que recebeu esta designação porque seus ensinos se encontram em várias partes da Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Receber essa definição, receber essa terminologia, porque ela está implícita em diversas partes da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. A atuação dessas três pessoas da Trindade. Concluindo, não necessitamos dos chamados pais da igreja para justificar a doutrina da Trindade, mas os documentos ou os escritos desses, abre aspas, pais provam, sem deixar nenhuma sombra de dúvida, que a doutrina da Trindade era assinada e era ensinada e difundida pelos cristãos da antiguidade. Então, essa definição é de quem? Do ICP, Instituto Cristão de Pesquisa. Entre as definições que eu estudei, que eu vi aqui, eu acho que fica mais clara, é mais óbvio, sem precisar de muita profundidade, ou ler muito, é que fica mais óbvia para você entender, tá certo? Então tá aí, pronto. É uma definição que foi dada porque está implícito em diversas partes da Bíblia a Trindade. A atuação do Pai, Filho e Espírito Santo, tá certo? E se você encontra em 2 Coríntios, só vou ler essa referência.
É o 2 Coríntios, capítulo, a benção. Segundo os Coríntios, capítulo 13, versículo 3, diz assim, ó. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. A graça de quem? De Jesus Cristo. O amor de quem? De Deus o Pai. E a comunhão e a consolação de quem? Do Espírito Santo. Mas você, no decorrer da Bíblia, você encontra N referências a respeito da atuação da Trindade, correto? Agora vamos lá. O que é pericorese? Eu quero ler aqui na definição do pastor Ezequias Soares de Souza, mas depois eu quero, do pastor Ezequias Soares, mas depois eu quero ler a definição que eu me aprofundei um pouquinho mais, para você entender o que é pericorese. Segundo o escritor da Escola Bíblica Dominical, o comentário que ele faz, pericorese é um termo teológico desconhecido no meio evangélico, que expressa a relação intratrinitariana, essa aí é um trava-língua, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a habitação das pessoas da Trindade, uma na outra. O Espírito Santo está no Pai, o Filho está no Pai, o Pai está no Espírito Santo, o Espírito Santo está no Filho, o Pai está no Filho, tá vendo? Uma na outra. Cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às duas outras. A intimidade entre o Filho e o Espírito Santo se dá nesses termos e é eterna. Jesus fala desse relacionamento desde antes que o mundo existisse. Onde? João capítulo 17, versículo 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse, correto? E em outro momento ele diz a Felipe, não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? Ah lá, tá vendo? Um no outro. João 14, 10, né? O Espírito está também nesta trindade. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Não vou ler. Então vamos lá. Eu fiz uma pequena pesquisa para me tentar passar para você de uma forma que tivesse uma melhor compreensão. Em primeiro lugar, pericorese é uma brincadeira de criança. Você sabia disso? Então você vai entender já. Um também chamado, abre aspas, pais da igreja, o nome dele é João Damasceno. Ele, estudioso da Bíblia, estava preocupado como ensinar a igreja esta unidade, essa pessoa em três. E ele orando, buscando a presença de Deus, um dia ele começou a ouvir fora da casa dele as crianças brincando. E quando ele saiu na porta e começou a observar as crianças estavam brincando uma brincadeira de roda que consiste no seguinte: um fica em evidência no meio da roda, as outras crianças dão a mão e vão girando em torno desta criança. Geralmente, quando ela está girando, eles estão cantando a musiquinha. Quando termina aquela musiquinha, aquela que está em evidência no meio da roda assume uma posição
junto com as outras, e uma que está fora assume o meio da roda. Aí ela passa a ter evidência. E a roda aí gira do lado contrário. Tá vendo? Tem uma evidência e tem as outras girando em torno dela. Terminou aquela musiquinha, aquela que está no meio da roda volta para a roda, segura a mão das outras, e outra que está na roda volta para o meio da roda, e a roda gira ao contrário. Tá vendo? Sempre uma em evidência e as outras em torno dela. Quando ele observou aquilo, que esta brincadeira chama pericorese, ele compreendeu uma coisa e soube como explicar. Então vamos lá. Nós podemos definir a história da igreja, a atuação do Espírito Santo, a atuação de Deus na terra, no plano de salvação, de três maneiras. Primeiro, a atuação de Deus. Está lá, desde Gênesis até o final do Velho Testamento. Podemos dizer também como o período que Deus atuou diretamente. A dispensação de Deus, para você entender melhor. Aí quando você vai para os evangelhos, de Mateus a João, nós podemos compreender a dispensação do Filho. Deus, aquela evidência que ele estava no Velho Testamento, ele passa a segundo plano e o Filho passa a ser o destaque, o objetivo principal. A dispensação do Filho. Depois o Filho sai de evidência e a partir de Atos dos Apóstolos, quando ele vai, que ele fala Atos capítulo 1, eu vou para o Pai, e ele fala em João, eu vou para o Pai, mas não vou deixar ele órfão, enviarei o Consolador, ele estará conosco. Aí João, em Atos capítulo 1 e capítulo 2 especificamente, você vê a vida do Espírito Santo. A partir daí nós temos o que então? A dispensação do Espírito Santo. Então vamos lá. Deus em evidência, quem está atuando com ele ali, quem está nele, o Espírito Santo e o Filho. Já citei texto bíblico para você, provando isso. Acabei de citar um. Pai, eu estava com o Pai desde o princípio. Mas a atuação, quem está em evidência é Deus. Aí depois vem o Filho. Quem está em evidência é o Filho, mas quem está atuando, eu e o Pai somos um. E sendo usado pelo Espírito Santo para operar os milagres grandiosos que ele operou, e sustentado pelo Espírito Santo até o momento de ir à cruz, não renunciar e levar a cabo a missão que lhe foi confiada pelo Pai. E agora, na inauguração da igreja, a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós temos em evidência o Espírito Santo atuando com ele, Deus e Jesus Cristo. Você compreendeu? O Pai está no Filho, Espírito Santo no Pai. O Filho, Deus está no Filho, o Espírito Santo no Filho. O Espírito Santo atuando, Deus no Espírito Santo e o Filho no Espírito Santo. Isso é a forma mais clara de você entender o que é pericorese. Aí vem outra pergunta, que é o quarto tópico para a gente encerrar. Mas quando nós recebemos o Espírito Santo? Efésios, vamos ler. Efésios, capítulo 1, e versículo 13. Quando recebemos o Espírito Santo? Mas será que eu só tenho a Igreja Católica Apostólica Romana? Porque eu pertenço à Igreja Católica. Você também pertence à Igreja Católica. Só que não é romana. Católica quer dizer universal. A Igreja Católica Apostólica Romana diz que a pessoa recebe o Espírito Santo a partir do momento que ela recebe o batismo. Então, criancinha está lá, pá, batiza, ele recebeu o Espírito Santo. Aí vai crescendo, mente, se prostitui, leva à sua degradação física,
desobedece a Deus de todas as formas e maneiras, mas diz que o Espírito Santo está nela. Não, mano, mas não é possível. Não quero me antecipar aqui, o Espírito Santo leva à santificação. O Espírito Santo te leva a glorificar Deus. Quem mente não pode ter o Espírito Santo, não tem como ter o Espírito Santo. Mentiroso? Não, o pai de mentira é o diabo. Meu irmão, tome cuidado. Se você vive mentindo, é um sinal perigoso de que o Espírito Santo está longe de você, outro espírito que habita em você. Crente fala a verdade. Então, quando eu recebo o Espírito Santo? Vamos lá. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim, ó. Em quem, vou ler o 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós os que temos antemão, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Aí vem o versículo 13. Em quem também vós, se referindo a nós, a eu e a você, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, o evangelho que te salvou, tendo nele também crido, tendo nesse evangelho também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Condição sine qua non para você ter o Espírito Santo. Você tem que ouvir o evangelho da verdade. Você tem que crer no evangelho da verdade. Você tem que reconhecer que é pecador. Você tem que se humilhar, pedir perdão dos seus pecados. Reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E você passa a ter um selo. E esse selo é o Espírito Santo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Agora ele vai começar a te conduzir em toda a verdade. O que mentia não vai mentir mais. Não vai viver mais a mentira. O que roubava não vai mais roubar. O que vivia na prostituição não vai viver mais na prostituição. O que difamava não vai mais difamar. O que ia destruir os outros não vai mais falar que vai destruir ninguém. O que você falava, eu vou acabar com você, você não vai mais dizer isso. Eu vou acabar com você, não, você não vai falar. Agora você tem o selo do Espírito Santo e ele te conduz à santificação e às coisas que te levam a Deus. Quem tem desejo de destruir alguém, quem tem desejo de acabar com alguém, não tem o selo do Espírito Santo. Peraí, meu amigo, peraí, meu irmão. Pelo amor de Deus, volta pro Evangelho. Você se desviou da verdade se você tem esses desejos. Quem tem o selo do Espírito Santo, ele vai te conduzir em toda a verdade. Vai ter uma transformação interior na tua vida. É o Espírito Santo que faz, a menos... Desculpe, que você deixou de dar lugar ao Espírito Santo. Porque operando ele, letra maiúscula, quem impedirá? Mas tem homens que estão dizendo, operando eu, letra minúscula, quem impedirá? Aí lamento, você não vai chegar a lugar nenhum, eu lhe garanto. Você não vai chegar a lugar nenhum, é derrota certa. O versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança? Penhor, depósito, a garantia da minha e da tua salvação. Até o resgate da sua propriedade. O selo me garante que agora eu tenho dono. Ninguém pode mais tocar em mim. Eu tenho o Espírito Santo. Esse selo garante que eu tenho um dono. O dono quem é? É Deus, é Jesus Cristo. Que me garante, eu tenho a garantia do resgate no dia da redenção, que é a maravilhosa esperança minha e tua. É um dia estar com Cristo nos ares. E para encerrar, a pessoa do Espírito Santo, eu recomendo você ler depois a escola dominical. Personalidade. Só vou ler o resumo rapidamente e vou encerrar.
A personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica. As Escrituras revelam os elementos constitutivos da personalidade. E os princípios são o intelecto, a emoção, vontade, entre os demais. O Espírito é inteligente e racional, segundo Coríntios, capítulo 2, versículo 10, 11, Romanos 8, 27. Ele tem emoção e sensibilidade, pois ama e pode se entristecer, Romanos 15, 30, Efésios 4, 30. E é volitivo, isto é, tem vontade própria. Ele não permitiu que Paulo, com sua comitiva, se dirigisse a Bitínia, Atos 16 e 7. O Espírito Santo distribui os dons espirituais conforme a sua vontade, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Depois nós vamos falar especificamente sobre isso, Coríntios capítulo 12, versículo 11, certo? Ou distribuindo a cada um particularmente como lhe apraz, tá certo? Espero, meus irmãos, que você tenha entendido, que nós tenhamos sido claros e que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. Altíssimo Deus, te damos graça, meu Senhor, pela vitória que tu tens nos concedido, meu Pai Celestial, no ano passado, 2020, que passamos um ano falando, meditando, ensinando a tua palavra. E te agradeço de antemão pela vitória que tu tens me concedido de poder iniciar esse ano ensinando a tua palavra. Abre o entendimento dos teus servos, das tuas servas, daqueles que ainda não foram alcançados pelo poderoso poder do Evangelho de Jesus Cristo, que é a salvação da humanidade. Pai Celestial, abre o entendimento, abre a mente, dá desejo, meu Senhor, para que sejam salvos do mundo, para que sejam salvos das dificuldades, das assolações que está agindo em nossa terra. Deus Santo, Fiel, Justo e Poderoso, dá-nos uma semana abençoada, guiados, dirigido pelo teu Santo Espírito. É o que nós pedimos, confiando e crendo, em nome de Jesus. Amém.